Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu produzi esse vídeo aqui para poder mostrar para vocês algumas coisas que foram faladas na nossa primeira aula de cálculo 2, logo após a apresentação do programa, certo? Ou seja, na nossa segunda aula então, né? Efetivamente. Nós falamos basicamente sobre superfícies no espaço tridimensional. E eu dei prioridade para falar sobre as superfícies cilíndricas. Qual é a ideia da superfície cilíndrica? É quando você coloca uma equação que, pensada no R2, seria uma curva. Mas essa mesma equação no R3 é uma superfície. Então, nós vamos fazer aqui no GeoGebra. Esse é o y igual a x2. Y igual a x2 é uma parábola. Lá no R2 é uma parábola. Mas no espaço, olha, o GeoGebra ele coloca aqui o eixo x e o y nessa posição aqui, o y positivo, o x positivo verde aqui, certo? Melhor, o y, né? Esse aqui é o y positivo. Tá aqui. Tá? Deixa eu colocar mais ou menos no sentido do desenho que eu coloquei na aula. Então, esse aqui é o eixo x positivo, esse aqui é o eixo x negativo, essa parte positiva do y, né? Y igual a x2 fica isso aí. Bom, aí nós discutimos, mas por que y igual a x2 produz isso aí, essa curva? Aí, para poder mostrar isso, nós consideramos uma série de planos horizontais, ok? Então, eu vou colocar esses planos aqui e olha o que vocês vão observar. A interseção de todos eles com essa superfície vão dar parábolas, não é mesmo? Olha aqui, a interseção de todos esses planos horizontais, paralelos ao chão, com essa superfície dão parábolas. O que acontece? Na equação, tá? Vamos colocá-la aqui de uma forma que fique mais visual para vocês. Y igual a x2, ok? Aqui a equação e eu vou aumentar a letra também, tá? Para ficar tudo melhor de se enxergar. Y igual a x2. Esse aqui é a regra que vale para o conjunto de pontos do R3. Quando nós estávamos lá no R2, o que nós tínhamos? Isso aqui era a regra que valia para todo o conjunto de pontos do R2. Ou seja, qual é a figura geométrica formada pelos pontos do R2 que satisfaz essa condição? Bom, os pontos do R2 que satisfazem essa condição é apenas uma curva, certo? Porque no R2 só cabe uma curva. Mas se eu pensar no conjunto de todos os pontos do R3 que satisfaz essa condição, então o que acontece? Para qualquer z, vai valer essa condição. Então, para z igual a 0, para z igual a 1, para z igual a 2, para z igual a 3, para qualquer z vale essa condição. Ou seja, para pontos do R3 que estão lá embaixo ou lá em cima, o y e o x estão amarrados nessa condição. Por isso que vai dar uma superfície nesse formato, que a gente chama de superfície parabólica. Então, como é que funciona, cilindro parabólico? Como é que funciona esse cilindro parabólico, então? É pegar essa equação e pensá-la no plano no R2, que é o plano XY aqui no caso, como que fica no plano XY, e o eixo Z, o Z não participa da equação, então o eixo Z funciona como um trilho. Ao longo dele, essa parábola se repete de menos infinito a mais infinito. Então, basta desenhar essa curva no plano XY, que são as variáveis que estão envolvidas aqui na equação, e fazer essa curva percorrer o eixo Z, fazendo o eixo Z de trilho, vamos dizer assim. Tá? Bom, o mesmo raciocínio se aplica quando estamos com... vamos tirar isso aqui primeiro. Tiramos os planos, tá? Mesma coisa se aplica se eu trocasse os planos. Por exemplo, em vez de colocar y igual a x2, vamos colocar z igual a x2. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma parábola no plano xz.
e essa parábola vai percorrer o eixo Y. Ele vai funcionar como um trilho. É o mesmo raciocínio. Se eu colocar agora z igual a y2, eu vou ter uma parábola no eixo, no plano YZ, e o eixo X serve como um trilho. Bom, isso que eu falei para parábola serve para curvas formadas por qualquer que seja a expressão. Então, por exemplo, z igual a 2 elevado a y é uma função exponencial. Então está aqui a função exponencial e ela vai valer, deixa eu fazer o movimento aqui, ó. Se eu pegar de perfil, vocês vão ver que é o gráfico de uma função exponencial. Vou tentar, vamos ver se consigo, né? Estou de perfil demais, mas olha só, eu vou de perfil. É uma função exponencial nos planos, no plano YZ. Função exponencial para qualquer x. Então, para x muito grande ou muito pequeno, eu vou ter funções exponenciais. Então, variando isso de menos infinito a mais infinito, essa função exponencial se repete, repete, repete e forma uma superfície. Tá? As superfícies cilíndricas, então, elas funcionam dessa maneira. Tá? Elas funcionam dessa maneira. Você coloca uma expressão. Vamos brincar, aproveitar que nós estamos aqui com o GeoGebra. Vamos ver. Olha o seno. Função seno de x. Certo? No plano XZ. Aí ela vai se repetindo ao longo do eixo Y. Ele serve como um trilho para essa função ficar se repetindo e aí eu vou ter uma superfície. Né? Eu estou aqui pensando exatamente numa forma que um matemático chamado Cavalieri já pensava lá na época do Renascimento, que, por exemplo, o cilindro é como se fosse um amontoado de circunferências, né? Você vai amontoando circunferências e forma um cilindro, né? A grosso modo. Então, a superfície cilíndrica é isso, é um amontoado de curvas empilhadas, curvas iguais, vai empilhando, empilhando só e forma a superfície, ok? É o que acontece no R3. Tá bom? Bom, então isso aí é que eu tinha para falar sobre superfícies cilíndricas para vocês. Tá legal? Até a próxima, gente.